Oi, gente! Bom, hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre um gênero textual que já nos acompanha desde os primeiros anos de escolaridade. São as histórias em quadrinho. Você já deve ter ouvido falar sobre personagens como o Garfield, a Mafalda, o Calvin e também sobre aquela turminha que apronta todas, a Turma da Mônica. Esses personagens, eles se apresentam pra gente sempre de uma forma diferente dos outros textos. Eles aparecem em histórias em quadrinhos, que também são conhecidas e chamadas por HQ. Mas, afinal, o que são as HQs? Bom, gente, as histórias em quadrinhos são narrativas que utilizam quadrinhos com desenhos para transmitir uma determinada mensagem, para contar uma história. Essas histórias elas podem ou não ter diálogos. Os diálogos são as falas dos personagens. E esses diálogos, quando existem, eles são apresentados em balões de fala. O grande objetivo desse tipo de história geralmente é divertir, trazendo um tom de humor com algumas piadas, algumas situações engraçadas, ou então informar. Tem muitas histórias em quadrinhos que utilizam situações divertidas, situações engraçadas, para mostrar informações ou para passar informações importantes durante aquele momento. Por exemplo, hoje nós estamos passando pela situação do coronavírus. Então, existem histórias em quadrinhos que foram criadas justamente para falar sobre essa situação de uma forma mais simples, de uma forma mais divertida. Vocês já devem ter reparado que nas histórias em quadrinhos, às vezes nós encontramos diferentes tipos de balões. Eles podem ter formato, cor ou até mesmo a linha diferente. Isso acontece porque cada um deles nos ajuda a compreender aquela situação, a compreender o tom do personagem, a compreender o que o personagem quer dizer com aquela fala. Então aqui nós temos, por exemplo, esse primeiro balão, que é simples, mas ele pode ser oval ou então retangular. Esse balão, com a linha reta, com a linha inteiriça, ele geralmente indica a fala de um personagem. Aqui no segundo balãozinho, nós já temos um balão oval e com a sua linha totalmente tracejada. Isso indica que o personagem está cochichando ou está falando baixo. No terceiro, nós temos um balão de pensamento. Ele se parece com uma nuvem e tem essas bolinhas aqui, na parte de baixo, que indicam quem está falando. Isso é algo que o personagem pensou e que naquele momento ele não externalizou, ele não falou para outra pessoa, para o outro personagem que estava no quadrinho. Aqui nós temos o balão de grito, que é esse balão cheio de raios, que parecem raios, e aqui está até uma frasezinha de socorro, Indica que o personagem está falando alto, ele pode estar nervoso, pode estar agitado, com medo, assustado, mas significa um grito mesmo. Aqui a gente tem um balão igualzinho a esse primeiro, que pode também ser retangular, só que ele tem várias setinhas aqui embaixo. Essas setinhas indicam que mais de uma pessoa está falando ao mesmo tempo, e geralmente é a mesma frase. A gente também pode ter balões que não têm falas, mas que têm símbolos, como esse primeiro aqui, Aqui a gente tem um balão de pensamento, igual a esse aqui, e que tem desenhado uma lâmpada, que simboliza uma ideia. Então, significa que o nosso personagem ele teve uma ideia, ele pensou em alguma coisa diferente, alguma coisa inusitada. Aqui embaixo a gente tem um balãozinho com um ponto de interrogação. A gente sabe que o sinal de interrogação ele quer dizer uma pergunta. Então, significa que nesse momento o personagem está com alguma dúvida. Aqui a gente tem um outro balão igual a esse, só que com um sinal de interrogação. Com um sinal de exclamação. O sinal de exclamação ele indica uma emoção.
Então aqui o personagem pode estar admirado, assustado, alguma coisa desse tipo. Aqui nós temos o mesmo balão, só que agora com sinal de reticências. Nós já estudamos que as reticências são usadas quando a gente tem algo para falar e decide por algum motivo não falar. Então isso significa que o personagem tem algo a dizer, mas que por algum motivo não consegue se expressar. Como eu disse, o balão ele vai mudar de formato. E aqui a gente tem um balãozinho que parece que no final, na parte de baixo dele, nós temos gotas, né? Como se fosse talvez lágrimas. E ele vai significar que o personagem ele pode estar triste, pode estar chorando, pode ter acontecido alguma coisa com ele. Aqui nós temos um balão com notas musicais, que significa alguma música ou que o personagem está cantando. E por último, nós temos esse balão pretinho, esse balão escuro, né, que vai aparecer sempre de uma cor diferente da nossa história em quadrinho. Esse balão ele vai simbolizar um momento em que o nosso personagem está nervoso, está zangado, que alguma coisa aconteceu com ele. Então, sempre que a gente faz a leitura de uma história em quadrinho, nós precisamos estar atento ao tipo de balão que é usado em cada parte do diálogo, para que a gente consiga compreender melhor o que está acontecendo na nossa história. Um outro tipo de recurso que é muito utilizado nas histórias em quadrinho são esses balões com alguns símbolos e umas palavras que são um pouco diferentes, né? Essas palavras são chamadas de onomatopeias. Onomatopeias são palavras utilizadas para indicar um som. Então aqui a gente tem, por exemplo, boom, né, que indica uma explosão, que indica um barulho muito alto, que alguma coisa aconteceu ali. A gente tem pou, que geralmente é usado quando existe uma briga, quando um personagem cai. A gente vê muito esse pou na Turma da Mônica, nas tirinhas da Turma da Mônica, quando o Cebolinha apanha da Mônica. E vamos para uma curiosidade sobre as histórias em quadrinho. Bom, com certeza vocês já devem ter visto em provas, em atividades, ou até mesmo lendo, né, na internet, em algum local, que algumas histórias em quadrinhos são apresentadas de forma curta, com 3, 4 quadrinhos só. Quando elas são apresentadas desse jeito, como essa que a gente tem aqui do Garfield, elas são chamadas de tirinhas. Uma outra curiosidade sobre as histórias em quadrinhos é que também existe o estilo japonês. Geralmente nós temos esses personagens em preto e branco, que têm os olhos um pouco maiores, né, um pouco mais amendoados, e que devem ser lidos de trás para frente. Eles são chamados de mangás. Para fechar a nossa aula com a última curiosidade, eu trouxe para vocês o maior autor brasileiro de histórias em quadrinho, que é esse cara aí da foto, o Maurício de Souza. Para quem não sabe, Maurício de Souza é o criador da Turma da Mônica, que é uma das histórias em quadrinhos mais famosas do Brasil, que teve a sua primeira edição no ano de 1959, em um jornal. Nessa edição, nós só tínhamos 2 personagens, o Bidu e o Franjinha. E aí, se interessou? Bom, se você quiser ler uma história em quadrinho, você pode encontrá-la à venda em bancas de jornais ou então em livrarias e também pela internet. Com a tecnologia, nós temos alguns aplicativos, como esse da Turma da Mônica, onde nós podemos baixar algumas edições de histórias em quadrinhos, de gibis. Algumas podem ser compradas e outras podem ser adquiridas gratuitamente. Agora que você já conhece todos os detalhes das histórias em quadrinhos, está na hora de nós realizarmos as nossas atividades. Hoje eu separei 2 páginas da nossa apostila, do nosso material didático carioca. Elas são continuação daquela tarefa que nós começamos na semana passada.
Então vocês vão retornar e fazer a leitura da história em quadrinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Agora vocês já conhecem todos os elementos das histórias em quadrinho, então nós vamos ler com atenção e fazer todas as atividades. E é isso, galera. Obrigada pela presença, um grande beijo e até a próxima.